Olá, eu sou Caroline Araújo, sou a diretora do Intervenção Cultural. Estou aqui na minha casa e vou falar um pouco sobre esse trabalho enquanto assisto a ele com vocês, tá? Esse curta, ele é oriundo de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela artista plástica Lara Matana e pela estilista Suzana Figueiredo desde 2009. A arte para mim é tudo aquilo que você acredita numa transformação. A Lara, que ela é uma artista plástica radicada em Mato Grosso, que trabalha com resíduos de madeira, madeiras de demolição e madeiras que caíram de forma natural. E com esses restos ela desenvolveu quadros e esculturas. Ela passou a pensar em como ela poderia apresentar as coleções de obras que ela desenvolvia de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo que foi um encontro com a Suzana, que passou então a pensar em coleções de roupas inspiradas na obra da Lara. Então eu acho que nós somos assim também. A gente quis trabalhar com o som ambiente ao mesmo tempo em que a gente faz essa trilha de acompanhamento. Então a gente tem ali a ambiência, o som direto que foi captado, ele sendo mantido, nada de limpeza, de uma coisa totalmente asséptica, de som de uma entrevista, de estúdio, não. A gente manteve os ruídos do ambiente porque isso remete a essa conexão natural, do que a gente está trabalhando com a base dessa matéria-prima madeira. É como se fosse um tesouro, de repente você descobre, vai cavando, vai buscando e aparece, A arte da... Eu gosto muito desse efeito visual, holográfico, que o foco e desfoque da câmera a gente trabalha, sempre muito perto do nosso objeto e sempre com esse som, ele seguindo, ele não sendo tratado para ser uma coisa de estúdio, mas sendo real ali daquele ambiente. Eu acho que eu fui resgatada, Porque tenta trazer esse pó, esse veio da madeira, essa ambiência em planos mais fechados para fazer com que o espectador ele pudesse estar mais dentro desse ambiente que a gente está criando visualmente, E também na galeria, quando a gente mostra depois as obras prontas, quando a gente mostra depois isso acabado. O pilar central é a obra da Lara. Então, nós iniciamos a produção desse material captando a entrevista com a Lara e seguindo a artista durante alguns dias, no seu habitat de trabalho, que é o seu estúdio de produção, Então, a gente pensou num formato de equipe enxuto, que a gente pudesse ter uma agilidade muito sagaz para conseguir produzir as imagens da maneira que a gente tinha pensado em produzir. Para ter mais agilidade, porque a gente ia entrar dentro de produção, dos locais de produção, No caso, marcenaria com muita coisa pesada, muito pó, Na produção das joias também, que tem alguns locais que são muito quentes por conta do trabalho com ouro, do trabalho com a prata. A arte é uma coisa que você cria, que você pode até tirar do cotidiano, das pessoas, das plantas, dos animais, mas é uma coisa que você leva assim, de forma até brincando com o que existe na natureza. A arte tem essa função. Então a gente tinha naquele momento 4 mulheres que têm uma expressiva obra em suas áreas culturais, A Lara nas artes plásticas, a Suzana na moda, a Silbene na música e a Carmen de la Mônica no design de joias. E o ponto nodal foi pensar a Carmen e a Suzana em que as peças que elas estariam expondo fossem inspiradas na obra da Lara. E a Silbene pensou numa produção musical que também trabalhasse com os conceitos de natureza. Não me vejo sem fazer o trabalho que eu faço, Essa busca dentro da madeira, por enquanto, para mim,
parece que é meio que A inesgotável. gente sabia que era um trabalho que a gente tinha que desenvolver, que tentasse representar o que significava a arte para essas mulheres, como é que as obras delas se conectavam. Para isso, a gente pensou que a montagem desse material, ela tinha que ser dinâmica, extremamente orgânica, como as obras delas são dinâmicas, né? E se conectar de uma maneira muito fluida. E a gente se identificou muito, né, com essa preocupação dos aproveitamentos, né, de tudo isso transformar em arte. Eu acho que por isso que a gente estamos já na terceira intervenção. Como a gente é uma equipe muito enxuta, a gente deu preferência por trabalhar com equipamentos mais leves. Então a gente está trabalhando com uma câmera DSLR, né, que nos dá que era uma 5D Mark II, perdão, que nos dá uma mobilidade e com lentes muito claras. Então a gente praticamente não usou luz artificial, nem mesmo em algumas cenas noturnas, né, em especial na parte da Silbene, que a gente teve que fazer a gravação mais à noite. Essas lentes claras nos permitiram captar melhor a luz do ambiente, né? Numa organização de minutagem da máquina que permitisse isso. Então, se vocês prestarem atenção, a gente já está caminhando para o final e o filme ele vem num ritmo muito intenso, onde a gente vai alternando planos mais longos com planos mais curtos, justamente para dar essa sensação de continuidade, né? A gente trabalha com uma intensificação dessa continuidade para que ela crie uma atmosfera audiovisual mais fluida e a gente não perceba esse tempo passar. Foi um produto que o Willen muito habilmente desenvolveu, essa montagem dele. É um dos montadores que a gente tem aqui no Mato Grosso, que eu admiro muito o trabalho dele. A gente trabalhou durante muito tempo, muito em publicidade, também com cinema. E essa montagem desse material, a gente demorou 10 dias para a gente conseguir chegar no ponto em que a gente chegou do corte final, que estávamos todos satisfeitos com o que estava sendo entregue. Os filhos e dos nossos netos serão uma geração mais consciente com relação à natureza. Ainda falta atingir muita gente com a arte, com a cultura. Porque os nossos governantes não atentaram para a força que a arte tem. E a gente usa num formato de grafismo para ser uma coisa dura, forte, porque eu acho que essa fala dela é forte. E porque a gente já passou tanto tempo, né, Mato Grosso mesmo, tantas leis de incentivos, fundos de incentivos, editais, e a gente, ano a ano, tem que convencer a governança de que é importante e é imprescindível investir em arte, mas que a arte seja uma arte que chegue em todos os confins das cidades e do estado. Ela não fique centralizada, mas ela possa ser pluralizada e capilarizada de uma maneira correta, porque a arte transforma a vida das pessoas. A arte, ela traz mundos que antes não eram pensados pelo indivíduo. Ela muda essências, né? E ela pode ajudar muito. Essa filmação da Silbene, ela vem de frente, né? De que a gente continua, mesmo décadas depois de instituições desses fundos, leis e etc e tal, seja a nível de município, estado ou federal, a gente continua tendo que mostrar a importância do fazer artístico, né? Da poética artística. Então, eu acredito que quando a gente escolheu trabalhar com grafismo mais duro e grande no vídeo, foi justamente para a gente deixar marcado o que a gente pensa. A gente começa o filme falando sobre o que é arte para elas, né? E elas usam muito a palavra transformação. E foi dessa palavra que a gente foi para a montagem do filme transformando planos em outros planos, fazendo essa conexão, né? A gente começa mostrando a madeira numa luminosidade, como essa luz passando, trazendo um olhar para essa madeira que a gente geralmente não olha, porque ela está ali num canto, sendo comida por cupins, muito mato e tal. E a gente vai caminhando, né? Sempre trabalhando com sons naturais, de pássaros, de gotas caindo. Isso foi uma construção do som que a gente
pensou em todo o tempo de trazer esse elemento natural para ele. Conforme a gente vai tendo as personagens falando, a gente vai fazendo essa alteração e a gente vai transformando essa madeira, que é a matéria inicial, que é a base do trabalho, porque todo ele se inspira no trabalho da Lara, sendo transformado pelas mãos da Carmen, né? Numa joia que a gente vai ver depois esse processo continuando, né? E quando a gente estava estruturando o pensamento de como seria essa intervenção, nós pensamos que seria interessante mostrar os processos criativos e o que significava a arte na vida dessas mulheres e como esse imbricamento era responsável por uma produção totalmente nova, né? Uma produção híbrida desse encontro de moda, artes visuais, música e design. E foi assim que a gente pensou em desenvolver um projeto audiovisual que pudesse retratar a ideia da força da arte, né? E dessa conexão dela com a natureza e com o outro. Na montagem, né, no pensamento do que poderia ser feito nessa intervenção, que ela fosse diferente das outras que já tinham acontecido, começou uma aproximação da Suzane e da Lara com a Silbene Perassolo e com a Carmen Della Mônica. E aí a gente chegou num ponto em que a gente tinha essas 4 mulheres, né, super fortes nas suas expressões culturais, que se juntam para fazer um evento que tem a cultura como mote, né, intervir num espaço em que não se faz desfile, nem de joia, nem de moda, né, ao mesmo tempo que se faz uma grande vernissagem a céu aberto, né? E que as pessoas que fossem, quem pudesse fazer essa doação, que tudo seria revertido por uma instituição de caridade. É muito legal pensar na postura do Sebrae, né? Eu acho que a gente tem o Sebrae como um grande mecenas de várias expressões artísticas, né? Do incentivo ao empreendedorismo cultural, né? No Mato Grosso, a gente tem ali um alicerce muito bacana. E quando a gente procurou o Sebrae para apresentar essa ideia e solicitar parceria, eles foram extremamente receptivos e abraçaram a ideia da gente desenvolver. E principalmente por desenvolver no sentido de ser uma mulher, né, que estaria dirigindo o material de outras mulheres. Então, eu estaria num lugar de fala, falando de mulheres. Eu já tinha alguns anos, né, eu trabalhava com a Lara desde 2007, então, fazendo assessoria cultural dela e toda a parte de comunicação. Então, nós traçamos uma estratégia em conjunto com a Playmix produtora, na figura do Ilen, né? Nós traçamos uma estratégia de como é que a gente conseguiria produzir esse material. A gente tinha o recurso que foi bancado pelo Sebrae, mas a gente também tinha correndo contra o tempo, porque ele tinha que estar pronto para a abertura do evento, né? E é legal pensar que, assim, o meu caminhar audiovisual, né? Cada trabalho que a gente desenvolve, você vai testando formatos de equipes, de projetos de produção diferentes e você vai conseguindo se readequar a realidades que você necessita. Por isso a gente conseguiu fazer esse trabalho num tempo diminuto, com uma equipe diminuta que estava extremamente conectada e fazendo um bate-volta muito legal com o Ilen, né? Praticamente somos nós dois que desenvolvemos o trabalho, ele enquanto a Playmix e eu enquanto Menina Filmes, que era a minha assinatura anterior, né? Nós tivemos, se fizer uma conta, né? Em algumas cenas a gente teve alguns assistentes a mais. Ao todo, a nossa equipe não passa de 5 pessoas. Então, foi realmente uma equipe bem enxuta. Nós não tivemos, assim, uma dificuldade, né? Para desenvolver esse trabalho, porque essas 4 mulheres, elas são fantásticas
e, na verdade, a gente estava fazendo uma grande homenagem a elas, né? Então, a gente estava mostrando o trabalho delas e que fosse o mais fiel ao pensamento delas sobre arte, sobre conexão, sobre natureza, sobre o outro. Então, foi um trabalho que foi muito participativo do ponto de vista dessas 4 personagens. Essa fala da Lara que é muito forte, né? De que a gente deveria se inspirar nessas formas de vida. E essas formas de vida que ela está se referenciando são as árvores, né? A natureza, a madeira. E que a gente deveria ser menos agressivo e mais doador. Porque é isso que ela recebe dessa matéria-prima que ela escolheu para trabalhar. Ela recebe a doação da madeira em algo que ela deixa o tempo agir e que vai se transformar naturalmente e que ela, Lara, artista, passa a ser um instrumento dessa transformação, porque ela só vai revelar a beleza que essa madeira tinha. Ela vai trazer de volta essa madeira que caiu, que perdeu a vida, para uma outra vida, para uma outra ressignificação, né? Então, dentro das entrevistas, quando a gente fez com ela, essa fala dela sempre para mim foi o final, porque eu acho que é uma das essências dessa ação da intervenção, essa ressignificação do espaço, essa conexão das artes, das matérias-primas, né? E essa possibilidade de você pensar no outro, a questão da doação do outro, né? Ela é sempre muito presente. E eu acho que era a mensagem final que o trabalho dessas mulheres trazia nessa ação conjunta que elas estavam fazendo. Bem, é isso. Como sempre, foi muito bom rever esse curta. É um trabalho que eu tenho um carinho imenso, porque ele retrata muitos valores dos quais eu coaduno. A questão da sustentabilidade, a questão de pensar no outro, a questão da força da arte e das conexões. E principalmente porque eu tenho um carinho imenso pela Lara, pelo trabalho que ela desenvolve, que o mundo tá aí, a história tá vendo, os caminhos que ela tem conseguido alcançar. Eu fico muito feliz por esse espaço e agradeço a vocês. Até a próxima. Obrigada.